Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo a gente vai estar dando continuidade ao assunto de mecânica pulmonar. Então a gente vai estar falando de como ocorre a ventilação e, as trocas gasosas nos diferentes grupos animais. A gente vai começar falando, por aqueles animais que respiram na água, porque se a gente olhar, só de bater o olho anatomicamente a gente já vê que tem diferença entre as estruturas respiratórias na água e no ar, que é muito bacana, né? Então a gente já consegue identificar esse tipo de diferença. Além disso, os animais eles vão ter diferenças fisiológicas no processamento dessas estruturas. E ao longo dessa e das próximas aulas, a gente vai começar a fazer essa diferenciação e a gente vai ver depois como é que funcionam, nas aulas seguintes, os transportes de gases e por fim, o controle da respiração, na nossa disciplina de fisiologia. Então, nessa aula aqui, a gente vai começar caracterizando o seguinte: na água é um pouco mais difícil de respirar do que no ar. A água ela é mais difícil de mover através do corpo e ela possui menos oxigênio. Então, a concentração de oxigênio na água é menor do que no ar. Então, os animais eles necessitam de adaptações para respirar nesse meio. Assim como os animais terrestres, eles terão diferentes adaptações para respirar aí no meio terrestre. Animais adaptados a viver na água, eles ventilam a superfície respiratória constantemente. Então, constantemente a gente vai tendo passagem de água por essa superfície respiratória, porque é necessária essa ventilação constante para a obtenção do maior oxigênio possível. Além disso, a pressão de CO2 é menor no sangue dos animais aquáticos do que naqueles que respiram ar. Então, nós, animais respiradores de ar, a gente coloca o CO2 para fora, claro, mas a gente ainda tem um nível de CO2 circulando no nosso sangue que mantém, porque o CO2 ele é bastante solúvel, ele é bem mais solúvel do que o oxigênio. Isso é uma das coisas que a gente vai ver quando for ver trocas gasosas também. Então, isso favorece a manutenção desse CO2 no sangue. No entanto, no ambiente aquático, a solubilidade do CO2 facilita aí a sua eliminação. Então, vamos começar hoje focando, como eu falei, nesses animais que vivem na água. Então, vamos falar sobre a respiração embaixo d'água, sobre a ventilação e trocas gasosas na água. Aqui a gente vai passar pelas diferentes estratégias. Então, vamos começar com os poríferos. Então, aqui a gente tem os coanócitos, dos poríferos que vocês já devem estar cansados de conhecer, essa célula modificada de poríferos que tem um flagelo, está presente aqui no corpo dos animais e direciona o fluxo de água, Então a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, graças ao direcionamento dessa célula. Enquanto essa água passa pelo corpo desse animal, ocorre, portanto, a troca gasosa entre a água e as células dos poríferos. Então, nesses animais, é a passagem da água por dentro do corpo que faz, com que haja troca gasosa. Já nos quinidários, lembrando que nos quinidários aparece aí pela primeira vez a cavidade gastrovascular, neles a água vai justamente entrar pela boca, passar por essa cavidade, e vai ser aqui nessa cavidade que a gente vai ter a troca gasosa. Então, o oxigênio da água vai ser absorvido pelos tecidos e o CO2 vai ser eliminado nessa água que depois sai novamente pela boca. Já nos moluscos, a gente começa a ter estruturas respiratórias especializadas, então a gente começa a ter a presença aqui das brânquias. Então, os moluscos, a maioria deles, ventila as brânquias usando os cílios. Então, células ciliadas auxiliam aí na ventilação branquial e o fluxo de água vai passar aí em um único sentido, tendo aquele fluxo, de troca contra corrente, Quem não viu ainda a videoaula passada, vai lá, dá uma olhada, que isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem os sistemas respiratórios. Já nos molúsculos bivalves, os lamelibrânquios, eles têm brânquias finas, por isso eles são chamados lamelibrânquios. Essas brânquias elas têm formato de W, então aqui nós temos alguns exemplos de molúsculos bivalves. Nos filobrânquios, a água passa entre os filamentos branquiais. E nos eulamelibranquios, a gente tem tubos e poros que permitem taxas de bombeamento mais altas.
Então aí, né, dentro de bivalves a gente tem algumas diferenciações, né, no que diz respeito à ventilação dessas brânquias. Os moluscos são um grupo muito diverso, então por isso a gente fala, né, dessas diferenciações. Então temos aqui a anatomia de um mamelobrânquio, né, com a passagem, destacando a passagem da água aqui pelas brânquias. Além dos moluscos já falados, a gente tem os cefalópodes, que são um grupo à parte. Os cefalópodes eles são um grupo muito rico em termos de informações evolutivas, né? E em cefalópodes, as contrações musculares do manto impulsionam a água unidirecionalmente, passando pelas brânquias. Então vejam que aqui a gente já tem musculatura envolvida na respiração. Contrações musculares vão impulsionar a água passando pelas brânquias. Na superfície branquial ocorre a troca gasosa. O CO2 que estava lá na corrente sanguínea vai para ser eliminado, né, para a água. E o oxigênio da água ele vai ser captado pelas brânquias, né, e vai passar para a corrente sanguínea. Aqui a gente tem, né, crustáceos filtradores e pequenos, né, que fazem as suas trocas gasosas por difusão. Então, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que quando o corpo do animal é pequeno, geralmente a troca gasosa por difusão ela vai ser uma opção para esse animal. Então, em vez de ter uma estrutura respiratória especializada, muitas vezes essa difusão vai acontecer aí na superfície corporal, certo? Então, em crustáceos, a gente tem espécies filtradoras e pequenas que fazem aí trocas gasosas entre elas. A gente tem esses exemplos aqui que vocês podem ver nas imagens. Já em camarões, né, e aí a gente já começa a falar camarões, caranguejos, lagostas, são animais maiores, né? Esses animais eles vão ter as brânquias especializadas e geralmente elas são regiões modificadas dos apêndices, né? Como a gente tem aqui nesse esquema, né, de um crustáceo decápoda mostrando as suas brânquias. É nessa superfície branquial que a gente vai ter a troca gasosa. O que vai acontecer aqui? A água entra, certo? Fluindo aí pelos apêndices, passa por essa estrutura modificada em brânquia e vai sair, né, pela parte frontal do animal. Nos equinodermos, a gente tem estruturas respiratórias muito diversificadas. Então, quando a gente fala em respiração, vocês podem notar que quanto mais diverso o formato do corpo dos animais, quanto mais diversa a morfologia de um grupo animal, mais diversas estruturas respiratórias. Então, nas estrelas do mar e também nos ouriços do mar, né, que fazem parte do mesmo grupo, a gente tem a presença dos pés ambulacrais. Então, aqui a gente tem, né, uma estrela do mar típica e aqui em destaque os pés ambulacrais nessa imagem. São nesses pés ambulacrais que é realizada a maior parte das trocas gasosas nesses animais, tanto nas estrelas quanto nos ouriços do mar, que também apresentam pés ambulacrais. Então, nas estrelas do mar, né, a gente tem ainda as pápulas respiratórias na superfície corporal. Então, veja aqui esse esquema de estrela do mar. Aí a gente tem aqui, né, o fluxo de água vai entrar nessa pápula e aí ele entra no corpo, realiza a troca gasosa lá com os pés ambulacrais e vai sair, né? Isso tudo para facilitar a troca gasosa, né, durante a respiração, né? Então aqui é um esquema de como que essa água está circulando aí no interior do corpo da estrela do mar. Os ouriços têm as brânquias peristomiais localizadas próximas à boca. Então aqui, né, quando a gente vê o ouriço assim na praia, a boca dele está para baixo, né? Isso aqui a gente pega o ouriço, vira ele fica assim. E aí, próximo à boca, aqui no centro nós temos a boca dele, próximo à boca, a gente tem ainda as brânquias peristomiais, que vão estar realizando também trocas gasosas. Então vejam que nesse grupo a gente tem uma diversidade de estratégias para as trocas gasosas. Se a gente olha para o ofiuro, a troca gasosa já é diferente. Então ele tem superfícies respiratórias que formam invaginações na superfície corporal, como se fossem uma espécie de bolsas. Então,
Na superfície corporal, a gente tem ainda algumas invaginações respiratórias, onde vai ocorrer a troca gasosa nos ofiúcios. E aqui a gente tem um esquema de pepino do mar, mostrando que no pepino do mar, a gente já tem uma estrutura respiratória muito especializada, em formato de árvore, que vocês podem ver aqui, né? Então, a gente chama isso de árvore respiratória do pepino do mar. É nessa árvore respiratória que a gente vai ter aí a troca gasosa. As árvores respiratórias, elas estão conectadas à cloaca, certo? Então, por aí a gente vai ter a circulação, né, de água também, né? Elimina a troca gasosa, né? A eliminação do gás carbônico e a obtenção do oxigênio aqui através dessa árvore respiratória. E vejam como ela é ramificada e alcança aí diversas partes do corpo do animal. E aí a gente chega nos vertebrados, né? Então, primeiro a gente falou de invertebrados, agora vamos falar dos vertebrados, né? Respiração aqui nos peixes, né? Que são aí parte dos vertebrados aquáticos que evoluíram no ambiente aquático e se mantêm lá até hoje, né? Então, começando pelas lampreias e peixe-bruxa. Eles apresentam diversos pares de sacos branquiais direcionados na parte inferior do corpo. Então, tanto lamprés quanto peixes-bruxas vão ter aí os sacos branquiais. Primeiro, vamos falar do peixe-bruxa, né? Então, a água vai fluir através da boca desse animal, vai passar por esses sacos branquiais e vai ser eliminada posteriormente numa abertura, né, dessas brânquias, chamada abertura branquial. E aí, nesse fluxo aqui, nessa passagem pelas brânquias, a gente vai ter a troca gasosa, né, com o oxigênio sendo absorvido e a eliminação do gás carbônico. Quando a gente olha para a lampreia, né, a gente pode perceber que na lateral do corpo dela aqui, a gente tem alguns furos, né? Então, acho que nessa imagem dá para perceber bem esses furos, né, essas aberturas. Essas aberturas, elas são aberturas branquiais. Então, para cada abertura dessa, a gente tem aí um conjunto de brânquias. E aí, vejam como é que é o seu fluxo. Vai entrar também pela água, mas ao invés de sair todo numa única abertura depois, ele passa em cada água, passa em cada brânquia, né? Realiza a troca gasosa e é eliminada pela lateral do corpo. Quando esse animal está se alimentando, e aí isso aqui é uma adaptação muito interessante, ele ainda consegue realizar uma pequena troca gasosa. Porque embora durante a alimentação não tenha água entrando pela boca, a gente vai ter uma pequena circulação de água lateral aqui, que vai ser capaz de realizar uma troca gasosa. Claro, em menor quantidade do que quando o animal não está se alimentando e o que está entrando pela boca é água. Porém, lembrem que esses animais, eles são animais que muitas vezes eles vão se fixar, se prender aí a um hospedeiro e ficar lá fixados, né, sugando nutrientes através, né, da circulação do hospedeiro. Então, eles necessitam dessa adaptação para poder ter a sua estratégia de alimentação com o maior sucesso possível. Então, eles conseguem trocar gases mesmo durante a alimentação. E aí a gente chega nos elasmobrânquios, que um dos exemplos aqui, né, o nosso tubarão, eles ventilam suas brânquias por expansão da cavidade bucal. Então, aí a gente tem uma ventilação, né, mais ativa. Então, a água vai entrar também pela boca, essa cavidade bucal se expande, sugando essa água para o interior, e a água passa pelas brânquias saindo na lateral, né, após realizar as trocas gasosas. Nos peixes teleósteres, a gente tem brânquias localizadas na cavidade do opérculo. Então, aqui nessa fotinha de peixe beta, é para quem cria peixe, para quem já viu peixe em casa, ou, né, já teve a oportunidade de trabalhar, fazer estágio em algum laboratório de pesquisa com peixe, sabe que a gente tem aqui, né, esse opérculo que quando o peixe está estressado, por exemplo, esse opérculo ele fica abrindo e fechando muitas e muitas vezes, né? A gente tem como contar aí a frequência ventilatória do peixe através desse opérculo, porque essa estrutura ela vai estar cobrindo aí as brânquias,
né, que estão localizadas nisso que a gente chama de cavidades operculares, de um lado e do outro do rosto do peixe. Então, a água nos peixes teleósteos vai fluir pela boca, passa na brânquia, e lá na brânquia nós temos a troca gasosa. E aí vejam os sentidos do fluxo, certo, gente? Não deixem de ver aquele vídeo introdutório, ele é importante para que vocês fiquem por dentro aí, né, dessa mecânica respiratória. E aí, nos peixes, a água ela vai ser eliminada, ela vai sair dessa região quando eu tiver aí a abertura do opérculo. Então, a gente tem sincronia entre as bombas bucal e opercular nos peixes ósseos. Então, a água ela entra pela boca, aí ela passa para a cavidade do opérculo, né? Quando essa cavidade se expande. A água, então, entra na cavidade do opérculo e a boca fecha. E aí a gente tem a abertura do opérculo e a água sai pela abertura do opérculo. Então, vamos ver um esquema disso aqui, né? Com um peixe ósseo. Aqui nós temos a boca, as brânquias, cavidade do opérculo e a abertura opercular, certo? Aí vamos ver como é que funciona. A água entra pela boca e aí a gente tem uma expansão da cavidade do opérculo. A água então flui, né? Ela é sugada por essa bomba para dentro da cavidade do opérculo e aí realiza a troca gasosa aqui nas brânquias. O opérculo então abre e a água vai sair por essa cavidade, né? Pode ter, né, alguma parte do fluxo que volta para a boca, mas logo depois a bomba bucal já vai voltar a funcionar e trazer mais água, então essa parte do fluxo ela não é tão considerada quando a gente fala em troca gasosa, né? Então a gente tem entrada pela boca, cavidade do opérculo expande. A água vai para as brânquias, chegou na brânquia, realiza a troca gasosa, cavidade do opérculo abre, a água sai pelas brânquias. Além disso, gente, algumas espécies de peixe elas têm um tipo de ventilação mais ativa, chamada de ventilação RAM. Então, esse tipo de ventilação, né, ele vai acontecer quando o peixe nada e com a boca aberta, aproveitando, né, o fluxo da água, da correnteza que está passando, para que esse fluxo entre pela sua boca, passe pelas brânquias e realize aí a troca gasosa com maior eficiência. Bom, pessoal, por enquanto é isso sobre respiração na água. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Assistam o próximo vídeo sobre respiração no ar, certo? E se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Até a próxima!